entrevista, mas antes eu queria acionar a reportagem da Jovem Pan News, porque o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, ele esteve em São Paulo justamente para anunciar o seu plano de governo. Matheus Dias, nosso repórter, chega ao vivo, vai trazer os detalhes, as informações. Matheus, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Então, compartilha com a gente, com a nossa audiência. O pré-candidato do Novo falou qual vai ser o primeiro ato, caso ele seja o vitorioso nas eleições de outubro. Bem-vindo. Falou sim, Viconiato. Uma boa noite para você também, a quem nos acompanha. No caso, se visto por alguns como um postulante ao cargo de vice de Flávio Bolsonaro, Romeu Zema não. Disse que vai até o fim com a pré-candidatura, depois com a candidatura até o dia das eleições. Ele, pré-candidato nesse momento à presidência pelo Partido Novo, disse que, assim como na semana passada, que já havia defendido as prisões de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por conta de envolvimentos no caso do Banco Master, disse agora que, se for eleito, o primeiro passo à frente da presidência do país vai ser garantir uma reforma no judiciário por completo, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do judiciário, tão necessário ao Brasil. Pois é, ele fala em primeiro passo, mas não foi o único passo também que disse trilhar em caso de eleição, em caso de vitória nas urnas. Romeu Zema, que fez um detalhamento hoje de como será o plano de governo dele durante esse período eleitoral, falou bastante em questão de segurança pública, defendeu a redução da maioridade penal, o fim das saidinhas temporárias para presidiários, defendeu a mudança de nomenclatura no caso de facções criminosas para narcoterroristas. Ele que também, em outro ponto, agora na economia, pediu e disse até que é possível se fazer a privatização da Petrobras, pediu o fim dos penduricalhos e ainda criticou, claro, os outros oponentes dele no mesmo campo político, no campo da direita. Ele falou sobre Flávio Bolsonaro, falou sobre Ronaldo Caiado, disse que, diferente deles, Zema não tem nenhum laço familiar político, quando cita que Flávio Bolsonaro só está na posição em que está por ser filho do ex-presidente, e que o Ronaldo Caiado, quando deixou o governo goiano, deixou alguns familiares lá ocupando cargos chaves no estado, né, cargos-chave no estado de Goiás, segundo Romeu Zema. Ele, se antes Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado já tinham se colocado meio nessa posição, Caniato, de 2 contra 1, tendo o Lula como rival direto, agora, depois do anúncio do plano de governo de Romeu Zema, é mais um 3 contra 1, viu? Isso porque no vídeo de apresentação do plano de governo ele dedica uma boa parte ali do vídeo a críticas ao PT e ao governo Lula. Neste momento, então, Romeu Zema, o pré-candidato do Partido Novo, ele tem, segundo a última pesquisa do Datafolha, 4% das intenções de voto, viu, Caniato? Tá certo, as linhas gerais do programa de governo de Romeu Zema em destaque na entrada do Matheus Dias. Matheus, muito obrigado, viu, pela participação, bom trabalho para você. A gente segue aqui em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o Bruno Musa. Você, Musa, o que achou dessas falas, essa manifestação de Romeu Zema, destacando talvez os principais pontos do programa de governo? Claro, chama atenção quando ele fala em moralização do judiciário, indica, caso seja eleito, uma reforma no judiciário, menciona a idade mínima para entrar na Suprema Corte, estabelecimento de mandato para ministros, enfim, e além disso, questões que envolvem o enfrentamento à criminalidade, redução do tamanho do Estado. O que achou? Renato, o Zema é uma pessoa extremamente preparada.
ele tem um conhecimento grande do mercado privado, é uma pessoa extremamente bem-sucedida enquanto empreendedor, em um ambiente turbulento, que é o do Brasil, não é de hoje. Ele viveu períodos inflacionários, viveu uma série de crises que faz parte do DNA do empreendedor brasileiro. E conseguiu todo o sucesso que conseguiu. Então, ele é uma pessoa extremamente competente para isso e precisamos dar ouvidos ao que uma pessoa assim, com experiência, com conhecimento e muito bem postado, fala. Então, eu acho que tudo que ele fala tem muito sentido. E teve uma boa experiência durante 2 mandatos ali em Minas Gerais. Vale lembrar que ele herdou as contas completamente quebradas de um estado gigante, mas que não pagava sequer a conta ou o salário dos principais funcionários públicos. Quebrado, herdado, salvo engano, por Pimentel, mais uma herança caótica também do PT. Dito isso, o que me chama a atenção é que nós ficamos surpresos com o discurso dele. O que nós deveríamos ficar surpresos são os motivos pelos quais ele tem que falar a verdade que ele falou. Me parece muito óbvio. Restrições aparentes de ministro, mandatos mais curtos para você não se eternizar no poder. A forma de indicação, há uma clara interferência dos poderes ali. Você vai indicar pessoas sempre parecidas ideologicamente a você, isso cabe a todos os espectros políticos. Estamos falando de uma melhoria para um Brasil no longo prazo. Portanto, não tem a ver com esquerda, centro ou direita, tem a ver com preservar os valores da suposta independência dos poderes, que, na minha opinião, não tem em nenhum deles. Então, não deveria ser surpresa o que ele falou, nem sequer chocar, porque é óbvio isso. É óbvio para um bom país e para um bom funcionamento de uma eventual democracia que, na minha opinião, não existe no Brasil, e não só agora, por uma série de disfunções, como nós já mencionamos aqui por diversas vezes e ocasiões, mas deveria chamar a atenção que o que está acontecendo no Brasil faz com que nós tenhamos que falar o óbvio, que é, por exemplo, um discurso desse de Romeu Zema. Nós nos indignamos, ou melhor, nos surpreendemos quando alguém vem e fala a verdade. Mas parece que nós perdemos a capacidade de nos indignarmos com o que acontece no Brasil. Não deveríamos ter que falar isso, porque o que ele falou é óbvio. Deveria existir em um país onde funciona a independência dos poderes e o cidadão ter um mínimo de liberdade. Coisa que no Brasil nós já perdemos a liberdade e as instituições não são independentes. É isso, estamos destacando o lançamento do programa de governo de Romeu Zema, ele que vem de uma família de empresários, de empreendedores, e em dado momento opta em seguir carreira na administração pública, foi governador de Minas por 2 gestões. Deixa eu passar para o Roberto Mota trazer também as impressões sobre as defesas de Romeu Zema, mencionando inclusive reforma no judiciário, Mota. Zema não é o único a achar que isso é necessário, Caniato. O jurista Luciano Irineu de Castro tem uma proposta muito interessante que ele coloca em um livro que será publicado em breve. Ele propõe a criação de uma nova corte estritamente constitucional para o Brasil. Uma corte que não vai julgar ninguém, uma corte que vai simplesmente se debruçar sobre um número reduzido de questões constitucionais, exatamente como funciona na maioria das democracias. Portanto, as propostas de Zema são muito coerentes e são um sopro de ar fresco para uma população que acha que todos os políticos enlouqueceram. Esse é o sentimento que a gente tem no Brasil de hoje. E eu sempre digo aqui, tudo começa com as ideias certas. Se você tem a ideia certa, você pode até não conseguir chegar ao poder para implantar a ideia. Mas se você tem as ideias erradas, você pode conseguir chegar lá e ainda assim os resultados serão péssimos. Com todos os seus tropeços e problemas, que eu conheço muito bem e que eu descrevo no meu livro Os Inocentes do Leblon,
O Partido Novo é o único a contrapor um conjunto de ideias sensatas para confrontar as insanidades dos partidos de esquerda, que acontecem diariamente. E a combinação dessas ideias excelentes com a força eleitoral de Flávio Bolsonaro pode ser exatamente o que o Brasil precisa nesse momento. Pois é, o Luiz Felipe Dávila. Dávila, claro que eu vou pedir para você trazer também suas impressões, mas quem assistiu, acompanhou as falas de Romeu Zema pela televisão, viu alguém ao fundo ali. Você estava, né? Acompanhou em loco essa apresentação do plano de governo do pré-candidato do Novo à presidência da República. Claro que a gente está destacando ou jogando luz sobre essa defesa que ele faz de uma reforma do Judiciário, ou um novo Supremo, ou novas regras para o Supremo Tribunal Federal. Claro que eu quero te ouvir em relação a isso, mas ele também fala sobre flexibilização das leis trabalhistas, né, que é um assunto recorrente aqui no Pingos. Enfim, se tiver também algum bastidor para compartilhar, sempre atentos aqui, por favor. Bom, eu preciso dizer que não só eu estava presente, como eu sou um dos coordenadores do programa de governo de Romeu Zema. É um programa extremamente corajoso e importante para o Brasil. Primeiro, talvez hoje é o único pré-candidato à presidência da República que enfatiza esta importância de uma reforma do Poder Judiciário para enquadrar o Supremo no papel que a Constituição lhe coube no artigo 102, para ser uma corte constitucional. Não existe nenhuma linha na Constituição brasileira dizendo que o Supremo tem que ser um tribunal de exceção. Não disse na Constituição brasileira que o Supremo Tribunal Federal tem uma missão civilizatória. Isso é usurpação do poder. E o que nós temos de fazer é fazer com que o Poder Judiciário volte a ser uma corte constitucional como foi concebido na Constituição brasileira. Tudo que não está diretamente ligado a isso é uma violação à Constituição. Então, a primeira coisa que se diz nessa parte legal no governo é acabar, como a gente fala, com a impunidade e privilégios. Nós precisamos tornar transparente as regras de governo, nós precisamos eliminar privilégios. É uma vergonha o Poder Judiciário, que deveria zelar pelas leis, ter penduricalho, super salários, férias de 60 dias. Por que é o único cidadão no mundo que tem esses benefícios? Por que nenhum outro brasileiro tem? A lei é igual para todos, é isso que está dizendo na Constituição. E é isso que essas reformas do Judiciário fazem. Onde é que já se viu indicar parentes para Tribunal de Contas? Isso é uma vergonha, virou um cabide de emprego familiar. É só para empregar parente. Não pode, tem que proibir. O programa proíbe indicação de familiares, parentes e pessoas que tenham conotação política partidária. Não é este o papel de um Tribunal de Contas, dos órgãos de controle. Nós precisamos de isenção. Então, primeiro pilar desse programa é muito forte nesse sentido da moralização da gestão pública, começando pelo órgão mais imoral hoje que tem, que é o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto, que nós não mencionamos aqui, que é muito importante, é o econômico. E o Zema disse uma coisa ótima: fazer o governo caber no bolso do brasileiro. Não é possível nós sermos campeão mundial de imposto. Não é possível ser o campeão mundial de judicialização trabalhista e tributária. E aí o que ele está dizendo? A Constituição já aprovou, já está lá o legislado sobre o negociado. Por que tem que estar todo mundo engessado na CLT? Deixa o negociado sobre o legislado acontecer livremente. Cada um faz o regime que quiser. E aqueles que quiserem CLT, vai ter CLT, não vai acabar com a CLT. Então, outra coisa, retirar o governo de onde ele não é essencial. Ou seja, Romeu Zema hoje disse, vai privatizar todas as estatais, Banco do Brasil, Petrobras, não vai ficar nenhuma de fora, porque o Estado não tem que se meter nessas coisas. Quem tem que tomar conta dessas coisas é o setor privado. E vai realizar o famoso ajuste fiscal fundamental para derrubar a taxa de juros que vai matando o brasileiro, principalmente com essa alta inadimplência. Com essas medidas,
o Romeu Zema disse que vai fazer o governo caber no bolso do brasileiro, e não hoje, que é essa aberração. E o terceiro ponto é o ponto do meu amigo Roberto Mota, é fazer o crime temer a lei. Tem um programa lá de combate à facção criminosa, de terrorismo, tem acabar com o prende e solta no Brasil, a reduzir a maioridade penal e fortalecer principalmente a atuação dos estados na segurança pública. Então, é um programa que toca nos assuntos que o brasileiro espera que o próximo presidente da República vai endereçar e resolver. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas eu sigo aqui nas demais plataformas com os nossos comentaristas analisando as falas e as manifestações de Romeu Zema, que apresentou seu plano de governo à presidência da República aqui em São Paulo, em um evento que contou com a participação de muitas figuras, de notáveis, os integrantes do Partido Novo, assim como grande parte da imprensa. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Chama atenção, né, Bruno, quando nessas imagens que nós pudemos observar há pouco, atrás de Romeu Zema tem a frase, o Brasil sem intocáveis. Enfim, várias propostas interessantes de temas que nós tratamos aqui no programa, inclusive, né? O que achou? É a frase, é verdade. De novo, como eu falei, semideuses, intocáveis, podemos achar vários nomes para o que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil. De novo, tente você postar alguma coisa, vamos pegar o caso do Flávio, como você leu ontem, releu hoje e mencionamos e comentamos aqui. Não tem nada demais, certo? Mas não, eles conseguem achar alguma coisa, subverter o que diz na Constituição e nada acontecer com eles. E mesmo assim conseguir ou tentar ao máximo uma punição claramente fora do que manda o texto constitucional. Então, quando ele fala aí, o Brasil sem intocáveis, está muito claro. E quando nós temos na pauta das eleições desse ano, corrupção e o crime organizado como um todo, envolvendo todo o imbróglio, ainda piorado pelo lado econômico, a coisa está clara e está explícita. É isso. São os intocáveis, são os semideuses, são as pessoas que hoje podem tudo no Brasil. Então, o que eu acho que talvez estejamos começando a ver um processo um pouco de mudança daquela velha política de sempre, velha, retrógrada, mofada, por assim dizer, daqueles discursos antiquados mais do mesmo. Nessas eleições eu vou dar a comida, eu vou construir estradas. Não, palavras sérias como essa. Os intocáveis mesmo, pessoas que comandam o Brasil, falar de frente para o público, com as demandas da população. Porque eu volto naquilo e passo a palavra. Nós no Brasil invertemos a lógica. O servidor público deve servir a população que o financia através dos pagamentos forçados de impostos e não serem os intocáveis semideuses financiados por uma população que não pode sequer questionar para onde está indo o seu dinheiro. Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Bom, daqui a pouco, então, a gente vai trazer detalhes sobre o plano de governo de Romeu Zema, mas eu quero passar mais uma vez para o Roberto Mota, porque tem a questão que envolve, né, Mota, o lado econômico, né, da defesa que vem sendo feita por Romeu Zema sobre o Brasil tentar ajustar as contas públicas, as demandas, para que isso caiba no orçamento, né, ou como disse o Dávila, para que isso caiba no bolso do país. Por diversas vezes nós já tratamos de ideias, iniciativas e sugestões de alguns candidatos ou pré-candidatos, mas parece que a grande dificuldade é quando o presidente senta na cadeira e tenta implementar uma série de medidas e acaba se deparando com um Congresso que não topa o desafio, porque naturalmente vê nisso, né, nessa tentativa de corte de gastos, alguma coisa que vá impedir a sua atuação ali, indicando pessoas, ganhando um pouco aqui, outro acolá. O que você achou dessa sugestão de Romeu Zema, essa parte do programa dele? Essencial. Ontem eu conversava com uma pessoa, Canhato, que me fez o seguinte comentário. O problema do Brasil é a apatia do brasileiro, essa falta de disposição do brasileiro de reagir. Aí eu dei vários exemplos para ele,
peguei desde o início da República as inúmeras ocasiões em que o povo brasileiro reagiu. O brasileiro não é apático coisa nenhuma. O brasileiro é trabalhador. E eu apresentei uma evidência clara. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. Durante o tempo que eu morei lá, eu nunca conheci um único brasileiro que não tivesse chegado nos Estados Unidos e prosperado. Poucos anos depois de chegar, todos os brasileiros já tinham a sua casa própria, já tinham o seu 1, 2 ou 3 carros, a família já estava em uma situação muito boa. O problema do Brasil não é o brasileiro, o problema do Brasil é uma classe política parasita que tem a disfarçatez, a hipocrisia de todo dia chorar, fazendo discursos contra a pobreza, enquanto leva no pulso um relógio com o preço de um carro novo. São pessoas que dizem que querem acabar com a fome, mas acabam com a fome delas próprias, em hotéis de luxo no exterior, ou degustando o esquisinho do clube do banqueiro Vorcaro. O tempo dessas pessoas acabou. Eu acho que essa é a principal mensagem que Zema traz. Nós queremos políticos que digam o que Zema está dizendo e que ajam dessa forma. A era do populismo precisa acabar. E nós sabemos que para isso é preciso muito mais do que o voto dos cidadãos. Porque o nosso voto só tem impacto até determinado ponto. A partir desse ponto, os donos do poder, os editores do Brasil, os civilizadores dizem não, isso aqui não vai ser resolvido pelos representantes eleitos pelo povo, não. Isso aqui vai ser resolvido por nós. E é lógico, essa posição tem o apoio de muitos políticos no Congresso Nacional. Infelizmente, eu diria até a maioria, porque eles não estão lá para trabalhar pelo povo brasileiro. Eles estão lá para adiantar o seu próprio lado, para resolver a sua vida financeira e a dos seus familiares. Ainda bem que nós temos políticos como Romeu Zema.